A região norte já tem os números de candidatos homologados aos cargos de prefeito e vereadores na região norte. No Acre, são 66 candidatos a prefeitos e 1.838 a vereadores. No Amapá, são 45 prefeitos e 1.017 postulantes a cadeiras do Legislativo Municipal. No Pará, prefeitos 165 e vereadores são 6.100. Em Rondônia, prefeitos são o número de 52 e vereadores 1.343. Em Roraima, o número de prefeitos são 58, os vereadores são 1.011. No Tocantins, prefeito 313 e vereadores 4.885. Em Manaus, 9 candidatos disputam a vaga no Executivo Municipal. Aqui na tela comigo, alguns nomes de candidatos que já foram homologados hoje. Arthur Neto, do PSDB, por uma só Manaus. Henrique Oliveira, do Solidariedade, para Manaus Vencer. Issa Abraão, do PDT, Novas Ideias, Novo Caminho. E a gente tem mais nomes ainda. José Ricardo, do PT, Compromisso com o Povo. Luiz Castro, Rede Sim, é possível. Marcelo Ramos, do PR, Mudança para Transformar. A gente tem mais um. Queiroz, do PSOL, Manaus por Nós, Construindo o Poder Popular. E Serafim Correia, do PSD, Silas Câmara, do PRB, Somos Todos Manaus. Bem, então esses são os candidatos homologados a partir de hoje, mas cabe ao TRE ainda analisar a candidatura desses prefeitos, desses vereadores e assim analisar para ver se eles devem realmente concorrer aos prefeitos e também a cargo de vereador. Mas agora, neste momento, eu convido o Elcio Ribeiro, ele que é cientista político e vai fazer uma análise sobre os prefeituráveis daqui da cidade de Manaus. Ele já está aqui ao meu lado. Elcio Ribeiro, boa noite. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria que o senhor falasse a respeito das pessoas em relação a esse processo de impeachment, como talvez eles estão enxergando todo esse cenário político aqui, principalmente o regional, como eles estão se comportando, eles estão analisando mais os candidatos? Na verdade, nosso eleitorado está cada vez mais crítico, portanto, cada vez mais seleto em relação às candidaturas que se apresentam. Eu acrescentaria mais uma à tua lista aí. Haverá também, e já foi homologado hoje, a candidatura do PT, do José Ricardo Edlin. Então, são 10 candidatos que o eleitor do Amazonas poderá escolher para prefeito. Agora, fazendo uma análise daqui dos nossos prefeitos, o Arthur também já está concorrendo novamente, mas fazendo uma análise geral, como o senhor enxerga o nosso cenário político hoje? Vejam bem, telespectadores, Ítalo, você citou aí o nome dos candidatos a prefeito, mas é interessante nós observarmos que todos eles têm vice. Então, você citou a candidatura principal, PSDB, Rede, PDT, PR, só que essas chapas vêm acompanhadas de uma série de partidos. Lembrando ao telespectador que na eleição passada, vocês vão ver algo que vai se repetir nessa eleição. Candidatura X, vários partidos que formam parte dessa coligação. No caso, acho que nós vamos repetir algo que se dá sempre nas eleições, nós teremos 3 candidaturas de ponta e outras que vêm para marcar presença. Isso já faz parte da tradição eleitoral, não só no Amazonas, como em outros estados, em outras cidades da federação também. Agora, em relação à injeção de empresas, em relação à ajuda na divulgação das candidaturas, também está reduzido? Isso prejudica de alguma maneira esses candidatos, a seu ver, ou não? Veja bem, Ítalo, telespectadores, é evidente que essa eleição será mais contida. Os gastos serão reduzidos, já que não pode haver doação de pessoas jurídicas, né? E aí o que nós vamos ver, mas mesmo quando você observar o montante que cada candidato pode gastar, nós vemos que a nossa política ainda, nosso sistema, ele se aproxima muito de uma plutocracia, ou seja, governa quem tem dinheiro. Então, vai ser uma campanha mais reduzida, mas ainda assim com muito dinheiro rolando. Os candidatos que estão participando, principalmente o nosso prefeito, que está candidato novamente, você acha que talvez
ele tenha mais possibilidade devido aos trabalhos que ele vem realizando agora aqui na cidade, ou não? Eles estão realmente críticos e vão analisar cada perfil? Veja bem, Ítalo, até então não se tem grandes pesquisas. Há uma tradição, não só aqui em Manaus, como em outros municípios, que o prefeito ele tem uma vantagem, ele tem o eleitorado que acompanha o cotidiano, ele fez obras. Por outro lado, esse mesmo prefeito, de todas as cidades que vão participar do pleito, tem a chamada janela de vidro, então é sobre ele que vai recair a maioria das críticas, né? O que nós estamos observando, as primeiras pesquisas que já existem em relação a Manaus, o prefeito está na frente, junto com o candidato que você citou aí, o Marcelo Ramos. Agora, na verdade, é uma primeira pesquisa quando ainda não existia a consolidação dessas candidaturas. Nós vamos iniciar agora o processo eleitoral, a campanha, vamos ver como é que vão se comportar, quais são as propostas que serão colocadas e de que forma o eleitor vai absorver essas propostas. Agora, muitas pessoas já manifestaram sua indignação devido à política nas ruas, a gente viu anteriormente, nesses últimos anos, nós achamos pelo menos que eles vão levar isso à urna e talvez eles estejam realmente mais críticos e podem checar de outras maneiras os seus candidatos. Veja bem, hoje nós temos não só a imprensa, vocês todos que sempre fiscalizaram, sempre foram, cobraram determinadas promessas de campanha, mas hoje, através das mídias sociais, das redes sociais, cada vez mais nós temos sites que buscam a transparência e a nossa democracia, de certa forma, vai se lapidando. Ou seja, cada vez mais o candidato tem que prometer o que ele pode cumprir de fato e não ficar fazendo promessas mirabolantes, como a gente está acostumado a ver em diversas campanhas. O candidato promete mundos e fundos, mas de fato ele não pode cumprir aquilo. Agora, essa também é uma dica que serve para o jovem que está ingressando agora nesse mundo político, vamos dizer assim, e que pode também fazer essas análises e os pais, os parentes também podem orientá-los a isso, mas não influenciá-los, que aí já é difícil. Ítalo, isso vai ser objeto de um outro bate-papo nosso, o voto do jovem. O jovem sempre teve a tradição de ser o mais crítico, vou colocar uma palavra que já teve muito na moda, o mais revolucionário. O Brasil é um dos pouquíssimos países que permite que o jovem, a partir de 16 anos, participe do processo eleitoral. Infelizmente, tem dado uma reduzida. As estatísticas dos tribunais eleitorais mostram que já houve um passo atrás em termos de eleitores entre 16 e 18 anos, mas ainda assim é um público festivo, barulhento e que cobra bastante. É o que nós teremos também nessas eleições, com certeza. Esperamos que seja assim realmente. Muito obrigado, Elson Ribeiro, Sempre pela sua participação e nós esperamos aí que essas eleições tragam ares novos para a nossa cidade. Muito obrigado. Bom, obrigado. E daqui a pouco, amigos vendem tudo para investir em soja. O Jornal da Amazônia volta em instantes.